Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 13. Estamos terminando a carta, hein? Glória a Deus por isso. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Depois que nós lemos, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Paulo, orientando a sua igreja em Corinto, ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua a todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, não o que é incompleto, aliás, então quando vier o completo, então o que é incompleto será aniquilado. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho a forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o quê? É o amor. Paulo deixa muito bem claro que o amor é a essência do Evangelho. O amor, ele é o centro do Evangelho de Cristo. Deus, para salvar pecadores como eu e você, Ele manifestou o seu amor. Um amor não como o amor mundano que nós aprendemos aí fora. E como que é o amor mundano? É aquele amor egoísta, que pessoas só querem ser amadas. Elas se acham completa quando ela é amada, e ela não expressa amor por ninguém. Isso não é um amor bíblico.
Quando vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é pular fora. É pular fora do casamento, do relacionamento, é querer abandonar tudo, jogar a toalha. Quando vem as lutas e os problemas no ministério, quando vem as lutas e os problemas no convívio com a igreja, no trabalho, quando não é feito com amor, o amor de Cristo, a pessoa, ela abre mão de tudo, porque ela nunca fez por amor. O amor bíblico, o amor centrado em Cristo, mas aquele suposto amor centrado em si mesmo. Paulo, a título de introdução aqui, histórico e cultural, Paulo de Tarsis, ele plantou a igreja em Corinto. O contexto da igreja aqui era marcado por muitos desafios, como nós já falamos, dentre eles alguns como conflitos internos, havia separação, pessoas levantando bandeiras, havia um orgulho espiritual nessa igreja. Por quê? Porque havia uma competiçãozinha de criança, por isso que Paulo diz, quando eu era criança eu agia como criança. E essas competiçãozinhas dentro da igreja, é sinal que a igreja é criança, não amadureceu ainda. Então havia competição na igreja, competição de dons. Uns tinham dons de profetizar, de oratório, de interpretar línguas, de falar em línguas, e eles estavam apegados a essas coisas, e isso estava causando divisão. E Paulo, como nós falamos no culto anterior, todos os dons são dados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, para a unidade da igreja, não para a divisão da igreja. Todo dom que é usado para a divisão da igreja é satânico, isso não vem de Deus, Deus não está presente nisso. E o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele conhece a igreja, Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós, e nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazermos parte do corpo de Cristo, para viver em unidade, para viver em união. Os dons é para a edificação da igreja, é para servir o próximo, é para abençoar a vida do próximo, não a si mesmo, não glórias a si mesmo, é glórias a Deus, mas tudo isso tem que ser feito com amor. Havia também problemas de imoralidade sexual dentro da igreja, tratamos esse assunto, que um filho estava se deitando com a esposa do pai. Havia também influências de cultura grega, de forma pluralista, com forte presença de paganismo na igreja. Nesse ambiente, então, Paulo, ele aborda os dons do Espírito Santo, no capítulo 12, que nos mostra que há um caminho mais excelente do que eles estavam querendo trilhar. O caminho da autossuficiência, do orgulho, não era por esse caminho que eles foram chamados a andar. Paulo nos mostra que há um caminho mais excelente. Ele introduz isso no capítulo 13, nos chamando a um hino do amor. Isso é maravilhoso. Irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, ele lembra a igreja, em um dos seus livros de comentário de 1 Coríntios, inclusive eu tenho usado ele como texto base para a nossa exposição. Ele tem dito que a igreja estava buscando dons espirituais para se autopromover, se autoglorificar. Mas o mais importante que a igreja estava abrindo mão era do amor. E esse amor aqui é o amor ágape. Amor ágape significa um amor sacrificial. O amor de Deus. Então, eu gostaria de olhar para você no versículo 1. Paulo diz assim, olha, ainda que eu falasse, ele não está dizendo que ele fala, mas ele chega a ser aqui meio que irônico, ele dizendo assim, ó, ainda
que eu falasse, ou ainda que eu fale, a línguas dos homens e as dos anjos. Se não tiver amor, você pode ver que ele tira toda a ênfase das obras, ele tira toda a ênfase dos dons, que isso é besteira, que o que importa é o amor. Ele disse: vocês estão preocupados com o dom de línguas, estão preocupados com profecias, vocês estão preocupados com coisas corriqueiras, com dons, sendo que aquilo que é mais importante, vocês estão abrindo mão, vocês estão entrando no automático, vocês estão olhando para si, vocês estão se auto-exaltando, e nós não fomos chamados para ser exaltado, ou para sobressair, ou para querer ser visto diante do homem. Não, nós fomos chamados para amá-lo, e para fazer tudo com amor. Os dons foi dado para você usá-lo com amor ao próximo. Ele disse: se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como símbolo que retine. O que Paulo está querendo dizer aqui com isso? O que Paulo está mostrando para mim e para você? Ele está mostrando que nós não devemos dar valor naquilo que é externo, mas sim naquilo que é interno. Paulo, ele chega ao exagero, referindo-se em diferentes línguas dos anjos, sem amor. Ele disse: sem amor é o que produz apenas barulho. Ele usa a metáfora do bronze, que soa como símbolo. Ele retine aqui esse valor externo. Ele está dizendo: tudo que é feito sem amor é nada mais e nada menos que apenas barulho. Tem gente que ora a Deus sem amor, a única coisa que ela faz é barulho. Barulho para os outros ouvir. O que mais a gente vê nas igrejas, pessoas fazendo, que não faz nada com amor mais, não tem amor. Se o grupo de louvor cantar sem amor, a única coisa que eles vão fazer aqui aos domingos é o quê? Barulho. E Deus não quer barulho, não quer gritaria, Ele quer o amor. Se o pastor vir, seja eu qual for, trazer a mensagem de Cristo, e se ele não fizer tudo com amor, a única coisa que ele vai apresentar aqui é o que mais a gente vê por aí nas igrejas: um culto desequilibrado, um culto barulhento, que chega a doer os tímpanos, falta de domínio próprio, e ainda retribui ao Espírito Santo o barulho, que grita, chega a babar, chega a vibrar, outro chega até a pular, chega até a rodar. Meu Deus, que tipo de culto estamos apresentando ao Senhor santo? 3 vezes santo. Quando você se arruma para vir para o culto, no domingo, você pode vestir a melhor roupa, você pode entrar no seu carro e vir para o culto, pegar seus filhos, mas se você não vir com amor, por amor, vim porque senão a esposa vai brigar comigo, o marido vai brigar comigo, o fulano vai falar, Beltrano também. Se você não vir por amor, a única coisa que você vai fazer aqui é apresentar a Deus barulho. Às vezes o barulho não é dito, pronunciado, mas o barulho está dentro, remoendo de ódio, de mágoa, de ressentimento, que não queria estar na igreja, que queria estar dormindo, que queria estar com os amigos, que queria estar na farra, que queria estar em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus com
amor. Menos com amor. Menos com amor. Então, nesse versículo é muito fácil a gente olhar uma aplicação prática para os dias de hoje, para nós, igrejas. Paulo só está abrindo, guiado pelo Espírito Santo, abrindo os olhos da igreja, abrindo os nossos olhos, dizendo que aonde dons são muito mais valorizados, a oratória, a pregação eloquente, a música em alto nível, ministérios visíveis, devemos nos perguntar: tem amor por detrás disso? Eu estou cuidando das crianças lá, hoje é meu dia de cuidar das crianças, lá na escolinha. A pergunta não é se você foi olhar as crianças, a pergunta é: como está sendo feito? Com amor? É com amor que está sendo feito? Assim, trazendo também para dentro da sua casa, no seu convívio com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus filhos, você está fazendo com amor? Você está ouvindo a palavra aqui agora, absorvendo a palavra com amor? Como é que anda o seu amor? Será que o seu amor é um amor ágape? Um amor sacrificial? Que tudo suporta, tudo crê? Ou é um amor egoísta? Um amor apoiado na circunstância. Se está bem eu estou amando, se está mal eu estou odiando. Se tem dinheiro eu estou amando, se não tem eu estou querendo me divorciar. Que tipo de amor nós temos apresentado diante de Deus e diante do próximo? Versículo 2, Paulo diz assim: ainda que eu tenha dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar o quê? Um monte, se não tiver amor, nada serei. Profecia aqui é revelar mistérios, conhecimento profundo. Paulo diz, ainda que eu tenha uma fé tamanho, uma fé extraordinária, que impressione a todos, nada serei. Nada disso importa, se falta amor. Eu posso ajudar a dar uma cesta para uma pessoa. Como que eu estou dando essa cesta? Eu estou dando com amor? Eu estou ajudando o próximo, eu estou fazendo com amor? O amor está presente? A ideia aqui, irmãos, não significa que dons são maus, mas não são insuficientes ou até mesmo inúteis, úteis, melhor dizendo, sem amor. O amor tem que estar presente absolutamente em tudo. É como no casamento. Num casamento entre Cristo e a igreja tem que haver amor. Assim como no relacionamento do cônjuge tem que haver amor. Tem que haver amor entre os irmãos. E trazendo então, pense nesse mundo acadêmico evangélico, em seminários, em pessoas que acumulam diplomas teológicos. Nada disso vale se não tiver amor. Nada. E essas pessoas correm o risco de se tornar orgulhosas e não serviço prestado ao Senhor por amor. Isso é muito sério. Isso é muito importante a igreja saber. Uma igreja que valoriza apenas uma fé que move montanhas,
como sinais, prodígios, ainda assim ela precisa do amor para sustentar o serviço cotidiano, o cuidado com os irmãos. Por exemplo, semana passada, nós recebemos algumas pessoas visitantes aqui. Você tratou essas pessoas com amor? Você recepcionou essas pessoas com amor? Você orou por elas a semana toda? Você entrou em contato com elas? Você marcou para passar na casa dela, para estender uma mão, para fortalecê-la, para estar com você nessa manhã? O seu amor pensou somente em você? Como temos recepcionado os irmãos que o Senhor tem enviado na nossa comunidade? Eles têm percebido o toque do amor de Deus no seu coração? Eles têm sentido o cheiro do amor de Deus nas suas palavras? Eles têm percebido o amor de Deus no seu abraço? Somos uma igreja que ama? Ou estamos preocupados apenas com dons e ministérios e status? Vamos refletir, irmãos. Vamos refletir. O Senhor está nos chamando e nos moldando e nos mostrando como de fato, de verdade, podemos ser uma igreja madura, uma igreja que de fato, de verdade, ama o próximo. Quem ama, caminha junto. Ainda que essa pessoa seja difícil, mas ninguém aqui é fácil. Todos nós somos pecadores. Como Paulo disse, todos pecaram e carecem. Do quê? Todos pecaram, todos carecem de quem? De quem? Eu ouvi. Todos pecaram. Todos estão destituídos da onde? Da glória de Deus. Todos carecem do amor de Deus, da glória de Deus. Nós vivemos num mundo que não tem mais amor. É poucas pessoas. Hoje em dia as pessoas estão carentes de amor. Porque as amizades não são verdadeiras, não é amizade com amor. E qualquer um que se aproxima dele, se aproxima dela e dá um abraço, dá um sorriso, pronto, ganhou ele. Ganhou ela. Ninguém olha mais no olho de ninguém, ninguém conversa com ninguém mais, ninguém se aproxima de ninguém mais. Agora, se você está aqui, você é uma dessas pessoas carente de amor, é porque você não tem se relacionado com o Deus do amor. Com o amor. Por isso que você é levado aos ventos. Por isso que você fica correndo, ou às vezes buscando o amor no mundo, ou nas coisas do mundo. Versículo 3. Coloca no silencioso, por gentileza. Ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue, ele vai ao ápice, ele diz assim, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver, não ouvi, se não tiver, isso de nada me adiantará. Paulo agora, ele traz atos de generosidade e sacrifício externo, dar tudo ao pobre, entregar seu próprio corpo para ser queimado. Aqui Paulo, ele está falando sobre uma hipérbole do martírio. Ele está dizendo,
ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mesmo isso sem amor, nada me aproveita. O critério não é só o ato externo, mas o amor que o motiva. O que está te motivando a estar aqui hoje? É o amor? Hoje em dia, irmãos, nós vemos campanhas de autoajuda para o mundo todo. Todo mundo ajudando, tirando selfie para postar. Todo mundo, ONGs cristãs, sacrifícios missionários, tudo isso são coisas belíssimas, mas precisamos examinar o nosso coração, se isso está sendo feito com amor ou com apenas imagem. Apenas imagem. Eu coloco uma camiseta servindo por amor, será que é com amor? Olhando, por que fulano não está fazendo? Porque só eu estou fazendo. Já não é amor mais. Acabou. A partir do momento que uma pessoa fala assim, por que só eu estou fazendo? Por que fulano não está fazendo? Beltrano também. Porque tem a camiseta e não serve por amor. Tem a camiseta do ID e não vai evangelizar. Por que só eu estou indo? Por que fulano não vai? Por que Beltrano não vai? Quando você ouvir alguém falando isso, essa pessoa já não está fazendo mais nada por amor. Ela está fazendo por reconhecimento. Ela não está fazendo mais para Deus, ela está fazendo para o homem. Ele está fazendo para o homem. Então a pergunta é, não podemos, ou melhor dizendo, a frase é, não podemos fazer nada aos povos e às pessoas, se não tiver amor. Um cristão que doa muito, mas sem amor pelos necessitados, pode até estar fazendo barulho, ao invés de servir. Está fazendo barulho. Muitas igrejas fazem barulhos, principalmente na hora da oferta, fazem leilões, e pessoas se levantam para dar 1.000, para dar 10.000, para dar 500, para dar 100, para dar 50, para o outro irmão ver que ele levantou e tem condição de dar. Agora eu quero ver, fazer por amor sem ninguém ficar sabendo, na hora da oferta ali, a pessoa vai lá, pega a maquininha, ela tira lá, com amor, e põe no envelope, entrega. Eu não preciso fazer barulho para ninguém, porque o Senhor me vê em secreto, foi Ele que me abençoou, está aqui, sem barulho, sem sinal, sem ficar gritando. Isso é uma fé de uma igreja saudável. Do versículo 4 e 7, Paulo ele faz uma lista falando do amor, que o amor ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufuna, o amor não se ensoberbece, não se comporta ou se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, olha só, olha aqui, versículo 5, não se conduz de uma forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí Paulo diz, o amor ágape é o amor que tudo sofre. Jesus sofreu tudo por nós. Quando nós éramos escravos dos nossos pecados. O amor tudo crê. O amor tudo sabe esperar. O amor sabe esperar. Não ansioso. Você vê uma pessoa ansiosa para casar, ansiosa para isso, ansiosa para arrumar isso, aqui. Não sabe esperar. Não é o amor de Cristo. E ele encerra dizendo, o amor tudo suporta. Versículo 8, o amor jamais acaba. Esta seção aqui de amor, ela define
as suas qualidades positivas. O que não é amor, suas negações. Paciência, bondade, não inveja, não se envaidece, não busca os seus próprios interesses, todas apontam para uma vida comunitária em que o outro importa mais com eu mesmo. Paulo está aí corrigindo diretamente a igreja de Coríntio, que estava marcada pela vaidade, pela divisão, que busca, em busca de aparência. Paulo escolheu aqui exatamente essas qualidades, porque eram o antídoto para os problemas daquela igreja: a impaciência, a incompetitividade e a inveja dentro dessa igreja. Hoje, nós vivemos numa cultura que se valoriza muito o eu, a visibilidade, a autopromoção. Ao aplicarmos esse texto aqui, teremos paciência no convívio com os irmãos. Para aplicarmos esse texto na nossa comunidade, na nossa vida, nós temos que ter paciência no convívio com os irmãos mais lentos ou menos capacitados. Temos que agir com bondade em pequenos gestos, não apenas em grandes projetos. Evitar invejar o ministério ou o dom dos outros. E temos que celebrar com os dons dos outros. Não devemos buscar mais o meu interesse. Não. Mas nós devemos buscar o bem da unidade da igreja. Você está sentado aí nessa cadeira, irmãos. Para que objetivo? Com que objetivo? Paulo ainda nos mostra que nós não devemos nos irritar facilmente e nem guardar ressentimento com pessoas que são ainda imaturas na fé. Nós que somos mais maduros, temos que ter paciência. Tem gente que foi inserido no corpo de Cristo, pessoas são novas, pessoas estão chegando, e nós temos que ter paciência com essas pessoas. Muito paciente. Hora ou outra você tem que chamar para conversar, para exortar no amor, mas jamais odiar o irmão. E Paulo nos mostra que nós temos que nos regozijarmos com a verdade. A verdade aqui, meu irmão, é que o amor se alegra com o bem do próximo, não pensando apenas em si mesmo. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor permanece no tempo da provação. Quem tem o amor de Cristo de fato, de verdade, esse amor faz com que essa pessoa, ela permaneça em Cristo, principalmente no tempo da provação. Você pode ver, a gente teve a crise, alguns anos atrás, da pandemia. A gente teve aí a pandemia, nós tivemos aí muita crise política, econômica, desentendimentos, e poucas pessoas permaneceram em Cristo Jesus, porque foi provado que elas estavam ali não por amor, não por amor. O amor nunca falha, irmãos, nunca falha. Profecia pode falhar, elas um dia deixarão de ser profecias. Paulo fala sobre isso no versículo 8. Ele disse aí no versículo 8 o seguinte: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. O amor jamais acaba.
Ele continua no versículo 9: pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Aniquilado. Paulo nos mostra aqui, ele nos mostra algo muito importante: a nossa condição humana, a história, a redentiva ação do Espírito Santo no nosso coração. Ele mostra que nós vemos o espelho, no espelho, ele mostra a cada um de nós que nós olhamos para o espelho e o espelho reflete de fato, de verdade, o que está dentro do nosso coração. O espelho não mente. E o Evangelho, ele é esse espelho. Ele mostra a cada um de nós, mediante as nossas atitudes, os nossos comportamentos, se verdadeiramente estamos agindo, servindo em amor. Paulo começa a dizer que nós conhecemos em partes a nossa condição humana. Ele está mostrando que a nossa condição humana, sobre a história redentiva, ainda em curso, nós vemos através do espelho, em forma bem obscurecida, que profetizamos em partes, sobre a revelação parcial de Deus. Quando vier o que é perfeito, a interpretação varia, que pode se referir à vinda de Cristo ou à consumação da história, ou à maturidade plena da igreja. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito irá desaparecer. Quando Cristo vier, nós teremos uma visão perfeita dele, na consumação do século, não apenas um estágio intermediário da igreja. Nós teremos uma visão completa de Cristo. Por enquanto nós ainda vemos em partes. O Senhor irá se revelar a cada um de nós de uma forma perfeita. Mas a pergunta é: nós temos permanecido num amor perfeito de Deus por cada um de nós? Pense. Versículo 11. Quando eu era menino, vamos ler comigo o que está escrito aí? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do quê? De menino. Deixei as coisas de menino. Porque agora vemos no espelho, de forma obscura, nós já falamos sobre isso. Depois veremos face a face. Agora, Paulo dizendo: o meu conhecimento ainda é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Ainda que eu o conheço de uma forma incompleta, Deus me conhece de uma forma completa. E um dia nós iremos conhecê-lo de uma forma completa. Os nossos olhos irão vê-lo, contemplá-lo, a sua glória, como ele é. Esse versículo nos dá esperança para preservar e permanecer e perseverar no meio das nossas imperfeições, em meio às lutas, em meio às tribulações. Nicodemos explica que Paulo está apontando aqui para a esperança futura, para o momento em que estaremos diante de Deus, sem o véu e sem limitações. Esse versículo nos traz esperança, irmãos, para perseverar em meio à limitação. Hoje lidamos com imperfeições, não vemos tudo, ainda há mistérios, não sabemos tudo, ainda há mistérios, mas temos a promessa de que um dia, estaremos face a face com Cristo. Isso muda a forma como vivemos agora. Não nos contentamos com
à mediocridade, mas caminhamos com esperança. Também nos leva à humildade. Havemos que, em parte, devemos aprender a depender e a caminhar uns com os outros em amor até o dia que veremos o Senhor plenamente, face a face. E para encerrar, Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Conclui para mim, por favor, a frase. Paulo conclui a grande tríade: a fé, confiança apenas em Cristo, esperança na expectativa de que Ele estabeleceu, no amor ágape, no amor sacrificial. Ele declara que o maior entre todos esses é o amor, mas o amor verdadeiro, o amor que cria vínculos, o amor que serve uns aos outros, o amor de virtude, um amor que permanece, um amor que permanece, um amor que é marcado de uma forma definitiva na comunidade cristã. O amor, ele marca a comunidade de uma forma madura. Como igreja hoje, devemos cultivar a fé, a esperança. Vamos lá, repita comigo. Como igreja, devemos cultivar a fé e esperança. Sim, mas ser reconhecidos. Sermos reconhecidos pelo amor. Nós precisamos ser reconhecidos nesse mundo pelo amor. Sem amor, não existe a presença de Deus em nós e aonde nós estamos. Tem que permanecer o amor em todas as áreas, na missão, no ensino, na convivência. O amor deve ser o critério. Em nossas famílias, em nossas congregações, no local de trabalho, nós temos que buscar uma fé que confia, uma fé que nos traz esperança, uma fé aonde o que se manifesta através das obras dela é o amor. Gostaria de convidar vocês para ficar em pé e vou dar minhas considerações finais. Algumas recomendações práticas. Primeiro, o amor como base comunitária. Se a sua igreja ou grupo está dividido, está havendo uma competitividade. Se a sua igreja está buscando proeminências, lembre-se, sem amor, toda atividade religiosa vira barulho. Nós devemos buscar o amor sacrificial. Hoje em dia as pessoas elas querem buscar a Deus, dizem que ama a Deus, mas elas não querem sacrificar a esse Deus. Elas sacrificam para tudo. Sacrificam para ir para o trabalho, debaixo de chuva, de frio. Sacrifica para si mesmo, sacrifica para os outros. Mas quando se refere às coisas do Senhor, ela quer se poupar, ele quer se poupar do sacrifício. E Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, primeiro, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Você quer saber se você está seguindo Jesus ou não? Vamos fazer um diagnóstico aqui, se você está seguindo Jesus ou não?
É fácil. Primeiro, você está negando a si mesmo? Se você não está negando a si mesmo, você não está seguindo Jesus. Se você está fazendo a vontade da sua carne, do seu coração, dos seus amigos, você não está seguindo Jesus. E se você não se arrepender, você morrer assim na igreja, a tua alma está no inferno. Se não houver arrependimento. Porque o amor exige sacrifício. Jesus nos amou de tal forma que Ele sacrificou a sua própria vida pela nossa. Seguir Jesus exige sacrifício. Você está negando a si mesmo? Você está tomando a sua cruz? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seja um discípulo meu. O que é ser discípulo de Jesus? É ser o imitador de Cristo. Você está imitando Cristo? Ele é o seu referencial? Ele é o seu modelo de vida? Pense nisso, irmãos. Estou falando sobre ser um discípulo de Jesus. É imitar Jesus. Ser um discípulo de Jesus é estar dentro de Jesus. Você foi colocado para dentro de Jesus? Você foi colocado para dentro de Jesus? Você não está vivendo mais, mas Cristo está vivendo em você, através de você? Ou quem está vivendo aí ainda é você? É o seu eu. É o seu ego. Dons a serviço é nos dado a serviço do amor. Os dons espirituais são bons, mas devem ser usados com amor. Não podemos substituí-los. Paulo disse: mostrarei um caminho mais que excelente. No versículo 31, do capítulo 12. A maturidade cristã. O cristão não se contenta em ficar na infância. Um cristão não se contenta em ficar na infância, agindo como criança. Sempre birrento, sempre birrenta. Sempre rodando e caindo no mesmo erro, não cresce, não evolui. Não serve ninguém. Sempre está na mesma. Paulo, ele disse que nós devemos deixar as coisas de menino. Nós temos que crescer. E de que forma que nós crescemos? Quando nós cultivamos o amor, a paciência e a bondade. Esses frutos são visíveis da ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa que ama de verdade. Quarto, esperança firme. Vemos em partes, disse Paulo, mas com a promessa que veremos o Senhor face a face. Isso transforma o nosso presente. Vivemos com responsabilidade, vivemos com mais alegria e vivemos com mais confiança. E para encerrar, a prioridade do amor. Todos os ministérios, relacionamentos, vida diária, o amor deve aparecer. O amor tem que estar presente. O amor o amor ágape. O ministério atualmente competente, que falta amor, ele pede o valor eterno. É só barulho. Nunca se esqueça disso. Nós não fomos chamados e convocados para sermos uma igreja barulhenta. Nós fomos chamados para ser uma igreja que adore o Senhor em amor e sirvamos uns aos outros em amor. Que o Senhor nos conceda nessa manhã, irmãos, graça para que esse caminho mais excelente. Qual é o caminho? Nós estamos falando dele o culto todo.
Qual é o caminho mais excelente? É o caminho das obras? É o caminho dos dons? Qual é? É o caminho do amor. Que ele se torne patente em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossa igreja. O chamado nessa manhã é refletir o amor de Cristo no convívio diário com as pessoas, pois esse amor, segundo Paulo, ele permanece para todo o sempre. Amém?